Pessoal, aqui é o Eduardo. Vamos responder aí uma questão de direito constitucional. O ano de 2015, a banca é o MPDFT, o órgão Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e a prova de promotor de justiça adjunto. Se você está acompanhando o vídeo, eu recomendo que você pause, tente responder a questão, anote a sua resposta e agora acompanhe o vídeo com os comentários e com a resposta correta da questão. Vamos à leitura. Na história do constitucionalismo, as principais contribuições vieram das revoluções gloriosa americana e francesa, destacando-se as seguintes: 1. A soberania do parlamento em base bicameral. 2. Princípio da soberania nacional. 3. Federalismo. 4. Constituição como uma bíblia política. Essas quatro contribuições são, respectivamente, das seguintes revoluções. E aí a questão coloca o nome das revoluções para sabermos aí qual as características dessas revoluções. Então vamos trazer aí uma breve retrospectiva do que são essas revoluções, qual o contexto delas. Estamos falando aí da história do constitucionalismo. Como é que surgiu um movimento que visava estabelecer uma constituição para que se diminuísse o poder do Estado, o poder de intervenção do Estado na esfera privada. Então esse é o grande objetivo do constitucionalismo, né? Reduzir o poder do Estado, evitar abusos por parte de pessoas que exerciam suas atividades aí no âmbito estatal. E temos as revoluções, né, que tiveram esse objetivo, a Revolução Gloriosa, americana e francesa. A primeira é a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa ocorreu basicamente na Inglaterra, né, ali no século XVII, em que se buscou a redução do poder do rei, né? Basicamente era chamada de Revolução Gloriosa ou então Revolução Sem Sangue, em que se conseguiu tirar o rei Jaime II da dinastia Stuart, que foi removido do trono da Inglaterra, e foi colocado outro rei no lugar. Em favor disso, o parlamento ele ganhou mais poderes em relação ao rei. A partir de então, todo rei novo da Inglaterra que surgisse, ele deveria a sua própria posição ao parlamento, né? Ele, de certa forma, tinha alguns deveres em relação ao parlamento, ou seja, não podia, por exemplo, aumentar os impostos e os gastos da coroa, além dos limites impostos pelo parlamento, né? Ele não podia mais explorar as propriedades privadas, não poderia coibir a liberdade de expressão, restringir o comércio, prender opositores de maneira arbitrária e autoritária, enfim, o próprio parlamento iria se encarregar de limitar os poderes do rei. Então, a primeira revolução, a Revolução Gloriosa, que ocorreu na Inglaterra, né, foi uma das primeiras bases aí em relação ao constitucionalismo. Então, basicamente, sabemos que é uma limitação do Estado em relação ao parlamento. Então, soberania do parlamento em base bicameral. Então, ao que parece aí, o primeiro tópico aqui, soberania do parlamento, diz realmente respeito à Revolução Gloriosa. Então, a letra D de cara já sabemos que ela está errada, porque não era basicamente a Revolução Francesa, né? Então, até agora temos a letra A, B e C. A segunda revolução que podemos destacar é a Revolução Americana. Nessa Revolução Americana, se estabeleceu uma série de conceitos, por exemplo, de que o Estado ele seria independente em relação a outro Estado. A ideia da Revolução Americana é que os próprios americanos deveriam reger seu próprio território e deveriam ter suas próprias leis em relação à Inglaterra. E a partir da Revolução Americana é que surgiu a Constituição dos Estados Unidos da América. E nessa Constituição que traz uma série de princípios e direitos que até hoje estão em vigor lá nos Estados Unidos e que foram aplicados aí por outros países que tiveram influência dos Estados americanos. Então a Revolução Francesa teve uma base aí para tentar reduzir o poder do Estado, agora não mais um monarca, mas sim um presidente eleito, mas que teria que ser subalterno a uma Constituição, que traria pelo menos as limitações e a estrutura básica do Estado. Então, temos aí que essa é a Revolução Americana.
Por último, temos aí também destacada a Revolução Francesa, que surgiu um pouco depois da Revolução dos Estados Unidos, a Revolução Americana, né? Com a Revolução Francesa surgiu uma série de outros ideais aí em relação à Constituição e à limitação do poder do Estado, né? Com essa Revolução Francesa, e é nisso que sabemos que existiu aí uma série de princípios, como por exemplo o da soberania nacional, né? Em que cada estado teria sua própria independência, né? Como eu já ressaltei, isso foi destacado na Revolução Americana, porém na Revolução Francesa foi um pouco mais intenso aí. Então temos aí que destaca-se o princípio da soberania do parlamento, como eu já disse, faz parte da Revolução Gloriosa, princípio da soberania nacional, que surgiu, pode-se dizer aí, com a França, né, com a Revolução Francesa. O federalismo ele surgiu na Revolução Americana, porque a ideia de Estados Federados basicamente faz parte da história dos Estados Unidos, né? Eles tinham uma confederação de estados que eram basicamente autônomos, né? E que se uniam para formar aí os chamados Estados Unidos, mas que depois fizeram aí o chamado federalismo, né? Cada estado seria independente, mas subalternos a uma união. Então o federalismo vem com os Estados Unidos. Então, a partir do tópico 3, nós podemos eliminar a letra A. E como eu já ressaltei que o princípio da soberania surgiu com a Revolução Francesa, ainda estamos entre a letra B e a letra C. Número 4, a Constituição como uma Bíblia política. Então, aqui que tá a grande diferença que vai dar a nossa resposta, né? Se é a letra B ou a letra C. A Constituição como uma Bíblia política. Isso, basicamente, é um princípio que vem dos Estados Unidos, porque lá a Constituição ela é vista como o topo maior das leis, né? E abaixo dela todas as outras normas devem ser subalternas, devem estar conforme a Constituição. Então, de certa forma, a Constituição é vista como a Bíblia política, né? Como a palavra final em âmbito político. Então, está aí que a Constituição é uma Bíblia política e, portanto, faz parte aí da Revolução Americana, né? Então, a nossa resposta é basicamente a letra B. Já por eliminação, a letra C, que colocou como Revolução Gloriosa o tópico 4. Então, nossa resposta é a letra B, a Revolução Gloriosa, Francesa, Americana e Americana. Então, os dois últimos aqui, federalismo e Constituição como uma Bíblia política, faz parte da Revolução Americana. O princípio da soberania na França e soberania do parlamento, Revolução Gloriosa. Então, nossa resposta é a letra B.